Olá, pessoal. Então, continuando o nosso estudo sobre a reprodução dos seres vivos, agora nós vamos nos centrar na nossa espécie, em como ocorre a reprodução na nossa espécie. E aí, para isto, primeiramente vamos ver o sistema genital masculino, que também pode ser encontrado, nos livros, enfim, como sistema reprodutor masculino. Com esse estudo, então, nós vamos caracterizar cada um desses sistemas, iniciando pelo sistema genital masculino, certo? Para identificar as estruturas, como é que ocorre isso. Então, a principal função desse sistema é a produção dos gametas. E os gametas, também chamadas de células reprodutivas, ou nesse caso, como é um sistema genital masculino, os espermatozoides. Então, nós vamos ver com detalhe algumas dessas estruturas, as principais estruturas que compõem esse sistema. E aqui, para ilustrar, uma imagem de microscopia, eletrônica de varredura, para a gente ver em 3 dimensões do espermatozoide. Aqui não apareceu o aumento, tá? Mas é cerca de 1000 vezes pelo menos, ou mais, tendo em vista que essa célula ela é bastante pequena. Bom, então a primeira estrutura são os testículos, ali em destaque na figura. São 2 glândulas, então, sexuais, de forma oval, protegidas externamente por uma bolsa de pele, que é chamada de escroto. Cada uma dessas estruturas, então, apresenta numerosos tubos, que são chamados túbulos seminíferos, que passam a produzir espermatozoides. Então, cada espermatozoide possui uma cauda que garante a sua mobilidade. Por isso é importante essa estrutura, para que essa célula ela possa percorrer depois, na questão do ato sexual, todo o canal genital feminino, para chegar até os óvulos. Além dos espermatozoides, nessa região, nessas estruturas chamadas testículos, também é produzido o hormônio sexual, a testosterona. Então, esse hormônio, ele faz com que se desenvolvam as características sexuais masculinas, como, no caso, o aumento o desenvolvimento desse sistema genital, os mais pelos no corpo, a voz mais grave, também a questão da força, mais, os músculos mais desenvolvidos no gênero masculino. Bom, a próxima estrutura são os ductos genitais. Então, são tubos cuja função é conduzir os espermatozoides, essas células reprodutivas, até o exterior desse sistema. No caso, o exterior do corpo do indivíduo. Eles são ductos genitais ou canais genitais, e são 3 tipos, Tem os epidídimos, os ductos deferentes ou canais deferentes e a uretra. Aí a gente vai ver em detalhe agora cada um deles. Começando pelo epidídimo, que na verdade temos 2, mas na figura aqui a gente vê apenas um, pelo corte que foi feito na estrutura. Então, localize sobre cada testículo. Tá? Então, nessa região aqui acima do testículo. É nessa região, que os espermatozoides ficam armazenados e completo o desenvolvimento, para eles se tornarem células maduras para, enfim, cumprir a sua função de reprodução. Os ductos deferentes, ou também chamados de canais deferentes, são tubos com parede muscular, então o músculo faz com que haja uma impulsão, um movimento, que conduzindo esses espermatozoides até a região da uretra. Certo? Então, essa região aqui. Lembrando que há 2, Essa imagem aqui, ela tá lateral e a gente só vê um ducto. Bom, e a uretra, ela vai conduzir os espermatozoides até o meio externo. Então, ela recebeu lá dos ductos deferentes e vai poder liberar essas células no meio exterior. Tem início, então, na bexiga urinária, liga seus ductos deferentes, percorre todo o pênis e possui uma abertura para o meio externo. Então, esse canal, ele serve tanto para eliminar a urina, que foi produzida lá pelo sistema urinário,
como também eliminar, né, no caso, colocar para fora o líquido seminal, né, com os espermatozoides. Contudo, né, essa saída dessas duas substâncias não ocorrem ao mesmo tempo, até por questões que não cumprem a mesma função, né? Então, o sistema nervoso e os hormônios, enfim, dependendo da situação que a pessoa se encontra, eles vão coordenar para que não ocorra ao mesmo tempo. As glândulas seminais, então, ou também chamadas de vesículas seminais, temos duas, né? Então, seria essa aqui e essa aqui também, certo? Elas produzem um líquido viscoso, né? Assim, espesso, quando a gente fala viscoso, né? Que também é chamado de líquido seminal, né? Esse líquido, então, ele serve para nutrir os espermatozoides, né? E facilitar a sua mobilidade, que eles se movimentem, tá? Então, o espermatozoide não é uma célula solta, assim, seca, vamos dizer assim. Tem um líquido que envolve ele para facilitar esse movimento, né? A próstata, ela é uma glândula, então, que produz um líquido, o líquido prostático, que tem a função de neutralizar resíduos da urina, tá? Para não ficar tão ácida a urina, né? Acumulada lá na uretra. E também neutraliza, né, para não ficar tão ácido, as secreções vaginais, né, do sistema reprodutor feminino. Isso faz com que os espermatozoides eles fiquem protegidos. Então, por isso esse líquido é bastante importante para não danificar essas células. O líquido seminal e o líquido prostático fazem parte do esperma. Então, lá no esperma vai ser encontrado esses dois líquidos juntamente com o espermatozoide. Bom, e por fim, o pênis, né? Então, é um órgão de forma cilíndrica com uma dilatação na extremidade. Essa região é chamada, então, de glande e é recoberta por uma pele, o prepúcio. Bom, e aí nessas duas situações, né? Na excitação sexual, o pênis recebe grande quantidade de sangue e aumenta de tamanho, tornando-se rígido e ereto. Então, isso faz, né, com que ele possa vir a praticar o ato sexual e eliminar os espermatozoides, né? Durante o ato sexual, com o aumento de estímulos no pênis, o esperma é expelido do corpo. Esse processo recebe o nome de ejaculação. Na ejaculação é possível, né, aproximadamente serem eliminados 3 ml de esperma. Então, esse líquido, né, composto pelo líquido prostático e o líquido seminal, para eliminar os espermatozoides. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e na próxima aula veremos o sistema reprodutor feminino. Até mais, obrigada!